Isaías 45, versículo 1. Vamos lá no Antigo Pacto, propósito de Deus. Falamos aqui agora de vontade do homem. Vamos de novo, vamos mesclando aí. Propósito de Deus, acompanhe comigo. Assim diz o Senhor ao seu ungido. A quem? A quem? Ciro, um rei pagão. Deus chamou ele de ungido. Em outra tradução, o meu pastor, o meu escolhido. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita seguro com firmeza para subjugar o quê? As nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis para abrir portas diante dele. Diante de quem? De Ciro, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu não gosto dessa tradução aqui. Eu gosto da João Ferreira de Almeida. Que assim diz o Senhor do seu ungido Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para abrir as portas diante dele, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos. Mas é no versículo 2, olha lá. Eu irei diante de você, aplanarei montes, ou os caminhos tortuosos, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você quem? A quem? A Ciro, os tesouros da escuridão ou das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, trevas, secreto, escondido, ninguém viu, ninguém sabe. Onde é que está? Deus trouxe para ele. Para quem? Não foi para a igreja, não foi para Moisés, não foi para Faraó, não foi para João Batista, não foi para Jesus de Nazaré, foi para Ciro. Então isso tem um contexto. Vou chegar lá, calma. Para Ciro, Deus disse: eu te chamei, eu te escolhi, eu te ungi, você vai diante de mim, eu vou preparar o caminho para você, eu vou pegar as riquezas das trevas que estão armazenadas, escondidas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que convoca pelo nome. Nome de quem? Ciro. Eu estou convocando você, Deus falando para Ciro. Como é que eu vou usar esse contexto, ou versículo solto dentro desse contexto, para dizer: está vendo, irmão? Deus criou o bem, Deus criou o mal, Deus criou a luz, Deus criou as trevas. Te peguei, malandro. Meus amados. Então foi diante de Ciro, e eu irei diante de você, aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro, darei a você os tesouros. Sabe o que é que Deus estava falando? Eu vou financiar o exército de Ciro. Terra Lamanaia. Você sabia que Ciro ele destruiu um dos maiores exércitos da época, que foi o exército de Nabucodonosor? Ele acabou com o exército de Nabucodonosor. E como ele ia fazer isso? A Síria não tinha potência, não tinha soldados habilitados, não tinha recursos. A Síria não tinha condição na época de vencer os babilônicos, de jeito nenhum. Só que Deus capacitou, Deus financiou a guerra, propósito de Deus. Aí não é vontade de homem. Ciro estava assim, sem saber o que fazer, tipo Faraó, não estava entendendo nada, mas Deus estava no controle, amém? Eu irei diante de você, aplanarei os montes, derrubarei as portas de bronze, romperei as trancas de ferro, darei a você tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você, Ciro, saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que convoca pelo nome. Eu chamei você, Ciro. E detalhe, Ciro não era do povo de Israel, era um rei pagão, era da Síria, né? Olha lá, 45:4. Por amor do meu servo Jacó, falando do povo de Israel, de meu escolhido Israel. Jacó, Israel. Para quem não sabe, o nome de Jacó, depois da briga com o anjo, né? Foi mudado para quê? Para Israel, quer dizer príncipe. Mas Israel aqui já está falando de uma nação
Porque Jacó, Israel, virou nação. Amém? Por amor de meu servo Jacó, de meu escolhido Israel, eu convoco pelo nome Ciro e concedo-lhe um título de honra, embora você não me conheça. Ciro conhecia Deus? Não. Deus era Deus de Israel, Ciro era um rei pagão. E agora como é que fica esse negócio? Propósito de Deus. É vontade de Ciro? É Ciro que determina? É Ciro que vai? É Ciro que derruba Nabucodonosor? É Ciro que destrói a Babilônia? É Ciro que liberta o povo cativo de 70 anos? Não. É Deus. Aí é propósito. Viu? Aí é propósito. Você aqui na gravação. Aí é propósito. Não vontade de homem. É propósito de Deus. Usando o homem. Olha lá. Cumprindo o juízo. Cumprindo sentença. 45:5. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu sou o Senhor, dono de tudo. Eu sou o Senhor, não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. Eu não admito que foi o Senhor. Eu não reconheço que foi o Senhor. Eu nem conheço o Senhor e Deus por trás, mas eu faço tudo isso. Sabe, aquela pessoa que você nunca deu, como dizia minha avó, acho que é assim, nunca deu míngua. Aquela pessoa que você nunca deu importância, aquela pessoa que você nem ia com a cara, aquela pessoa que você até ignorava, aquela pessoa que você tinha como uma pessoa antipática, uma pessoa azeda. Um dia você precisou de algo, do nada, aquela pessoa te serviu, chegou junto. Você, como assim? É como um jovem que dizia de mim assim, ele me via fazendo alguns treinos, exercícios em praças, e ele dizia assim, e ele falou para mim depois, né? Eu não vou com a cara desse rapaz, eu odeio esse rapaz, eu não gosto do jeito dele. No dia que eu bati um papo com ele e a gente começou a treinar junto, ele olhou para mim, deu risada e disse: me perdoa, meu irmão, você é um amor de pessoa e eu te julgava sem nunca ouvir tua voz, sem nunca você direcionar uma palavra para mim. Eu te dizia que você era, eu dizia que você era uma pessoa insuportável. Ciro não admitia, Ciro não reconhecia, Ciro não sabia, mas era Deus que estava conduzindo Ciro, era Deus que estava no controle, porque era propósito de Deus, por causa do amor a Israel, seu povo. 45:6, vou chegar lá no versículo solto que eles gostam. De forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Viu o propósito? Deus, assim como usou Faraó para manifestar o seu nome, Deus agora está usando Ciro. Agora, diferente de Faraó, que ele endurece o coração e usa Moisés, agora não, Deus amolece o coração de Ciro. Porque quando alguém chega para ele, lê lá os pergaminhos e diz assim: foi profetizado um libertador na hora, se eu não me engano, profecia de 200 anos atrás, Ciro se identifica e diz: sou eu, liberto o povo. Venceu a guerra e libertou o povo de Deus lá da Babilônia, porque Deus o amoleceu. Aí, pronto, chegamos aí, era aqui que eu queria chegar. Eu posso pegar esse versículo e inventar uma mensagem, e é isso que tem acontecido. Olha aí, Isaías 45:7. Eu formo a luz, amém. Eu crio as trevas. Alguma novidade nisso? Ou vocês aí que estão usando esse versículo solto para dizer que o homem que estupra está fazendo a vontade de Deus, porque Deus forma a luz. Para dizer que o homem que mata está cumprindo o propósito de Deus, porque Deus fez as trevas. Já vimos o contexto. Para Ciro, abre as portas para Ciro, financia Ciro, quebra as nações diante de Ciro, ainda que Ciro não o reconheça, ele cria situações, ele causa catástrofe, ele destrói, ele acaba e pá. Deus faz, por amor do seu povo. Isso aqui tem um contexto, amados.
Eu não posso usar esse versículo, eu vou ler todo, né? Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça, ou promovo a paz e causo o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Essas coisas. Como eu vou usar um versículo desse e dizer que eu conheço o Evangelho? Dizer aqui, irmão, você não está vendo, irmão, aqui, ó. É Deus dizendo, não é o pastor. É Deus dizendo, eu formo a luz, eu crio as trevas, eu promovo a paz, eu causo desgraça ou mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Aí a pessoa usa o versículo desse para ficar batendo. Tudo errado, irmão. Não entendeu o contexto de quem está falando. Qual era a luz que Deus estava fazendo aí? Lembra que nós lemos que Deus trouxe os tesouros que estavam onde? Escondidos. Qual é as trevas que Deus estava falando aí? Lembra que os tesouros estavam escondidos? Em trevas? É disso que Deus estava fazendo. Estava em treva, Ele formou a treva. Estava em luz, porque Ele trouxe para Ciro. Simples assim. Eu formo a luz e crio as trevas. Ele deu para Ciro as riquezas que estavam em trevas, encobertas. Ele trouxe para a luz. O povo da graça de Deus estava nas trevas, da escuridão da religião, sendo enganado e enganando. Deus, através da sua graça, libertou a nossa mente, abriu os nossos olhos e nos colocou na luz. Como eu vou usar isso aí? Para usar de malícia e fazer o que eu... Não, irmão. Eu formo a luz que as trevas, promovo a paz. Há tempo de paz e há tempo de guerra. Não está dizendo que o homem vai causar paz e criar guerra porque Deus quer. Não, é Deus que promove. Porque Deus agia aqui como juiz absoluto, supremo sobre o seu povo Israel. Promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então isto tem um contexto. Vamos lá. 45:11. Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, o seu Criador, a respeito de coisas vindouras. Você me pergunta sobre meus filhos, me dá ordens sobre o trabalho de minhas mãos? Não gostei dessa tradução, vou mudar essa tradução depois. Você me pergunta sobre os meus filhos, ou me dá ordem sobre o trabalho de minhas mãos? Ou seja, quem é o vaso para perguntar, para indagar o oleiro? Quem és tu para questionar as obras das mãos de Deus? Foi Deus que quis criar o bem, o mal, a paz e a guerra para que o seu propósito ficasse firme. 12. Fui eu quem fiz a terra e nela criei a humanidade. Minhas próprias mãos estenderam os céus. Eu dispus seu exército de estrelas. Deus fez tudo. Deus criou tudo. Então, amado, aí sim eu começo a entender o porquê Deus. Claro, desde o Gênesis, Deus dizia, haja luz e haja o quê? Treva. Então não foi Ele que criou? Haja porção seca, haja isso, haja separação, haja assim, haja semente, haja animais, segundo as suas espécies. Então Deus criou tudo. O mesmo Deus que criou um coelho dócil, Ele também criou uma serpente peçonhenta. Ele criou um coelho, um exemplo que eu vou dar aqui, vou conjecturar aqui. Ele criou um coelho manso, da paz, ou uma pomba, né, como símbolo da paz, que eles usam até... E criou uma serpente, um símbolo de veneno, de peçonha, de mal. E aí, não foi Deus que criou o bem e o mal? Sim, nesse sentido sim. Não falando de práticas carnais. Isaías 45:13. Eu levantarei esse quem? Singular. Ciro. Está falando ainda de Ciro. Olha o contexto todo aí, ó. Eu levantarei esse homem em minha retidão. Farei direitos todos os seus caminhos. É o que ele falou lá nos versículos anteriores. Aplanarei os caminhos diante dele.
Ele reconstruirá minha cidade e libertará os exiliados sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. Ele vai fazer de graça. Já apontava para uma obra redentora na pessoa de Jesus de Nazaré, amém?